galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Estamos de volta para mais uma resolução. Hoje vamos resolver a questão de número 98 do caderno amarelo. Como vocês já sabem, quem souber do que trata essa trilha sonora, deixa lá nos comentários. A trilha sonora do vídeo anterior é a trilha sonora do filme Indiana Jones, outra grande franquia do cinema aí, muito bom. Vou estar deixando tanto na descrição do vídeo como no card aqui em cima a resolução da questão anterior e a playlist completa, certo? Antes de iniciarmos a resolução, como vocês já sabem, quem não for inscrito se inscreve, assiste o vídeo até o final, se gostar, deixa seu gostei, seu like para ajudar e fortalecer o canal, certo? Vamos para a questão. A questão de hoje é a questão número 98 do caderno amarelo, que ela nos diz o seguinte, vamos fazer a leitura da questão. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, estrutura 1, e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Então aqui nós temos as duas estruturas, a estrutura 1, que é da alicina, e essa estrutura ela se converte nessa estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como um, quer saber se o sabonete será um ácido, um redutor, um eletrólito, um tensor ativo ou um catalisador. De início, quando você vê a questão assim, ao analisar as estruturas, já acha logo que é uma questão que trata-se de uma síntese orgânica, de uma reação orgânica. Precisaria saber todo o mecanismo da reação e tal, mas é uma questão que é mais simples do que o que aparenta ser. Antes de eu indicar para vocês a resposta, vamos discutir um pouco e relembrar um pouco o que trata cada um desses termos aqui para chegarmos a um consenso. Precisamos saber o seguinte, o que seria um sabonete inox, um sabonete de aço inoxidável? É uma liga metálica, certo? Constituída lá pelos componentes citados. Não deixa de ser uma solução metálica, e esse sabonete ele atua nesse processo convertendo aquela substância 1 na substância 2. Lá no final eu vou discutir melhor sobre esse sabonete. A primeira alternativa que fala sobre ácido. De cara, não é um ácido, não tem nada a ver com a questão do ácido. Só para relembrar, eu coloquei o exemplo aqui do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um dos principais produtos químicos sintetizados no mundo. Tem diversas aplicações. Principal aplicação do ácido sulfúrico, podemos dizer que é como solução de baterias automotivas. Ele pode ser utilizado também na produção de fertilizantes, no refino do petróleo, tratamento de água e alguns processos químicos. O ácido sulfúrico apresenta-se como catalisador. O ácido sulfúrico e os ácidos em geral fazem parte das funções inorgânicas, que são as principais ácidos, bases, sais e óxidos. Eles têm como característica ter um sabor azedo. Tem algumas teorias que descrevem o comportamento dos ácidos, como por exemplo a teoria de Arrhenius, que diz que ácidos são substâncias que ao ser dissolvidas em água, liberam como um único íon positivo H+. Tem a teoria de Lewis, tem a teoria de Brochet-Lowe, algumas teorias ácido-base, certo? Mas nesse caso não seria um ácido, não tem nada a ver o ácido com essa questão aí, só para relembrar um pouco dos ácidos, certo? E quando fala que o sabonete inox, é que praticamente não se oxida. Praticamente ele não se oxida, tranquilo? A outra alternativa que fala sobre eletrólitos. E o que seria um eletrólito? Vamos lembrar lá da nossa aula de soluções. Vou estar deixando no card aqui em cima, quem não assistiu, uma aula completa sobre a introdução às soluções. Eletrólitos são íons em solução. São substâncias que, ao ser dissolvidas em água, liberam partículas eletricamente carregadas, íons com carga positiva e íons com carga negativa. Esses íons conduzem a corrente elétrica em uma solução. Um exemplo de um eletrólito está representado aqui a estrutura do sal de cozinha, do cloreto de sódio, onde eu teria aqui as esferas em verde representando os íons cloreto, as espécies negativas, e as espécies em laranja aqui representando os íons sódio. Então, eletrólito seria isso, substâncias que ao dissolvido em água ou fundidos,
apresenta íons em solução, que não é o caso do sabonete. Ele não atua como um eletrólito na reação. Outra alternativa fala sobre tensoativos. O que seria um tensoativo? Tensoativos são o sabão normal. O sabão normal é um tensoativo porque ele faz o quê? Ele quebra a tensão superficial. Ele é uma estrutura que tem a representação do tensoativo. São formadas principalmente por sais de ácidos graxos, popular sabão, certo? E ele tem duas extremidades. Tem uma grande extremidade da cadeia, essa parte que eu estou representando aqui, que é a extremidade apolar, e tem uma cauda, uma extremidade, que é a extremidade polar, certo? E esse tensoativo, ele consegue dissolver-se tanto em substâncias polares, por exemplo, na água, quanto em substâncias apolares, como por exemplo a gordura. Por isso que o sabão é bom para você desengordurar, para lavar os pratos, por exemplo. Essas substâncias que tanto dissolvem em solventes polares quanto dissolvem em outras substâncias apolares são chamadas substâncias anfifílicas. Então é um exemplo do tensoativo, que não é o caso do sabão. O sabão normal que é o tensoativo. Esse não é o tensoativo, certo? Dando continuidade aqui. Então aqui a gente já pode descartar algumas alternativas. Porque não seria um ácido, esse sabão. Ele não atua como um ácido. Ele não atua como um eletrólito. Como você já sabe, o eletrólito são íons em solução. Não é o caso do sabão. Então vou descartando aqui. Não seria ácido. Não seria eletrólito. Não seria o tensoativo, que o tensoativo é o sabão normal. Sabão comum. Nos sobra aqui redutor e catalisador. E o que seria um redutor e o que seria um catalisador? Primeiro, pelo redutor. Redutor tem uma questão também que eu resolvi, vou estar deixando no card aqui em cima, que é a questão da eletroquímica, que discute todas essas características lá da eletroquímica. Na eletroquímica, que é a parte das reações de oxirredução, vai ter sempre substâncias que se oxidam e outras que se reduzem. A oxidação, que é a perca de elétrons, ela é caracterizada por um aumento do NOx, no número de oxidação, e a redução é a diminuição do NOx. Então, para uma substância se oxidar, precisa que outra se reduza. Então, a gente diz que quem está se oxidando está causando a redução em alguém. É o agente redutor, ou simplesmente redutor. Quando você ouvir o termo redutor, é o mesmo que tratar de um agente redutor. Então, para ser um redutor, o sabonete deveria se oxidar. E o que é oxidação? A oxidação é a perca de elétrons e, de forma bem simples, é a corrosão. A corrosão, o ferrugem, por exemplo, é a oxidação do ferro. Então, a corrosão é a oxidação. Então, lá na questão, a gente já descartaria isso aqui pelo simples fato. Se você leu a questão direitinho, o X da questão está aqui. Ó. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Se ele não se desgasta com o uso, ele não se oxida. Não vai corroer. Se ele não se oxida, ele não pode ser agente redutor. Tranquilo? Então a resposta vai estar basicamente aqui. Então vai nos sobrar catalisador. Esse sabonete atuaria como catalisador. E o que seria um catalisador? Vamos relembrar aqui o que é um catalisador. O catalisador ele vem lá no estudo da cinética química, que é a parte da química que trata da velocidade das reações. A velocidade das reações químicas ela pode ser alterada por alguns fatores. Primeiro, a temperatura. O aumento da temperatura faz com que a velocidade das reações químicas aumente. Consequentemente, a diminuição faz com que a velocidade da reação diminua, certo? Temos também o que nós chamamos de superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Quanto menor a superfície de contato, menor a velocidade da reação. Temos também o catalisador. Outro fator que interfere é o catalisador. Catalisadores são substâncias que eles entram em uma reação química, participam do processo e ao término da reação eles saem exatamente da mesma forma. Uma das principais características do catalisador é que eles não são consumidos na reação. Os principais catalisadores metálicos que temos, tem o cobalto, o níquel, a platina, são alguns dos catalisadores metálicos, eles catalisam algumas reações e participam de um processo de adsorção, ele faz com que tenha a dissolução de alguns gases nesse metal, eles catalisam algumas reações, certo? E o que seria, o que teria a ver isso aqui? Esse gráfico que eu estou representando aqui, deixa eu colocar aqui o laser. Este gráfico, ele é um gráfico de um processo termoquímico,
um processo termodinâmico, onde eu tenho aqui a conversão a reação de decomposição do ácido iodídrico, HI, em gás hidrogênio e gás iodo, certo? Em hidrogênio e iodo. Esse processo, percebam que esse gráfico ele representa a energia, no caso aqui a entalpia, nesse eixo, em função do caminho da reação. E para se transformar, para ter a decomposição do ácido iodídrico no hidrogênio e no iodo, é um processo que precisa absorver calor. É um processo que nós chamamos de processo endotérmico, processo que absorve calor, certo? Essa curva que está representando aqui, ó, estou representando aqui com o laser, é o que nós chamamos de curva. Essa curva representa a energia de ativação para aquela reação ocorrer. O que seria a energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima que as moléculas devem possuir, devem assumir, para que venha a reagir, se chocarem entre si, ou seja, ter uma colisão efetiva e a reação ocorra. Sem essa energia mínima, a reação não vai iniciar e essa reação não vai ocorrer, certo? Então, toda reação química precisa da energia inicial para que essa reação ocorra. A energia essa nós chamamos de energia de ativação, representada por essa curva. Quando uma reação, a gente adiciona um catalisador a essa reação, o que o catalisador faz? Ele encontra um caminho reacional que tem uma menor energia de ativação. Então, a reação ela pode iniciar antes e, consequentemente, fazer com que a reação ela se processe de forma mais rápida. Então, o catalisador ele acelera, aumenta a velocidade da reação, diminuindo a sua energia de ativação, encontrando um caminho reacional melhor para que a reação ocorra mais rápido. Só uma aplicação de catalisadores. As enzimas, por exemplo, são catalisadores biológicos. São catalisadores biológicos que aceleram a velocidade de reações biológicas, as enzimas, certo? A catalase, por exemplo, a enzima, dentre outras. Então, aqui seria um exemplo de catalisador. Só uma analogia para você entender bem o que seria o catalisador. Imagina essa imagem aqui. Eu tenho o carro aqui no ponto A e no ponto B. Dois percursos distintos. Ele pode vir por cima da serra aqui, fazendo todo esse percurso, para chegar no ponto B, ou ele pode vir em linha reta. Concordam comigo que se ele vier em linha reta, ele vai chegar mais rápido do que ele fazendo todo esse percurso aqui por cima da serra? Então, fazendo analogia para a reação, é como se fosse uma reação catalisada e uma reação sem estar catalisada. Sem o catalisador, a reação teria esse processo aqui. Seria um processo mais lento. Com o catalisador, ele encontraria um caminho reacional mais curto, com a menor energia de ativação, e chegaria mais rápido. Com isso, ele aumenta a velocidade da reação. Então, nessa reação, o X da questão está todo aqui, ó. O sabonete não se desgasta com o uso, consequentemente, ele é um catalisador. Ele entra lá no início da reação, encontra o caminho reacional mais rápido e faz com que a reação se processe de forma mais intensa. E no final da reação sai exatamente da mesma forma, certo? Então, é uma questão que, se você lembrasse bem lá da cinética química, lembrasse dessas características, só nesse termo aqui destacado, você já mataria a alternativa. Então, a resposta correta dessa questão é um catalisador. Esse sabonete ele atua como um catalisador. Tranquilo aí. Uma questão muito boa, deu para relembrar a questão de funções inorgânicas. Isso o Enem gosta bastante de cobrar. Eletroquímica, figura carimbada, revista tudo de eletroquímica. Essa parte de eletróton entra lá em soluções, outro tema bastante frequente também. Os tensoativos, sabão em geral. Tem várias questões do Enem que trata dessa parte de sabão, formação de micelas em si. E a parte de catalisador, teve outras questões também, que trata desses fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Então, o gabarito dessa questão seria a letra E, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aí nos comentários, que eu vou estar sanando com vocês, certo? E foi um prazer estar com vocês. Antes de ir embora, não se esquece. Valeu, até a próxima questão.